Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Essa é a terceira aula sobre o gênero artigo de opinião e hoje nós iremos estar abordando sobre a parte do artigo de opinião que é chamada de desenvolvimento. Na primeira aula, eu abordei sobre o artigo de opinião numa visão geral. Vocês perceberam que o artigo de opinião ele é organizado com a introdução, o desenvolvimento, com 2 ou 3 parágrafos, e a conclusão, que é o final do texto. Aí, na segunda aula, nós abordamos um pouco sobre os tipos de introdução. Apresentei para vocês 5 formas de como introduzir o seu texto, iniciar seu texto. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês, né, de como desenvolver seu texto, como fazer o seu desenvolvimento do texto. Um pouco de reflexão. O desenvolvimento é justamente o corpo da redação. E é nele que colocaremos nosso posicionamento e defendemos os questionamentos. Por isso é muito importante que sua introdução seja bem clara e que traga aquilo que veremos ao continuar o texto. Então, o que isso quer dizer? Que o desenvolvimento, ele é a continuação da introdução. Você vai, na introdução, começar seu texto usando uma daquelas formas que eu apresentei, e aqui no desenvolvimento é onde você vai começar a argumentar, dar exemplos, né? Você pode também trazer depoimento, né, de autoridades. Tem várias formas de você estar argumentando que eu vou estar abordando aqui, tá? Um bom desenvolvimento precisa estar ciente daquilo que vamos abordar. Para quem tem dificuldade em escrever e organizar as ideias, uma boa dica é o quê? Você está anotando tudo que você pretende colocar no texto, né? E aí, ou você pode até mesmo fazer um esquema. Eu gosto muito do esquema. Você faz um esquema, né, apresentando quais são os argumentos que você vai defender, até mesmo fica melhor para você organizar o seu texto. Depois, você pode ir enumerando de forma que, de como vai aparecer no texto, né, e por fim, você vai unir tudo, né, mas usando os conectivos necessários. Causa, hipótese e consequência. O bom é começar o texto expondo as causas e consequências de determinada ação dita. Só que tem pessoas que fazem a opção de, no segundo parágrafo, colocar as causas. No terceiro parágrafo, as consequências. Se você conseguir fazer, se você achar melhor fazer separadamente, pode ser. E se você conseguir unir os dois, também pode ser. Tá? A forma que você achar melhor. Desde que na argumentação você apresenta causa, hipóteses e consequências, tá? Aí eu tenho um exemplo aí. Vamos supor que o tema fosse a seca do Nordeste. Como que você poderia começar o seu desenvolvimento? Ali eu dei o exemplo assim, ó. Esse fenômeno não tão comum tornou-se parte do cotidiano dos moradores da região sudeste. A escassez de chuva, uma estrutura precária que não estava preparada para ir acontecendo. A falta de conscientização das pessoas e do governo são causas também que levam à seca, né? Então, aqui, ó, ele colocou, né, as causas e as consequências, né, de ter esse problema. Aqui você pode você pode utilizar aqui, ó, quais palavras você poderia estar utilizando no desenvolvimento? Consequentemente, né? Ainda assim. Então, é importante você dar uma estudada nos conectivos. Eu vou até dar uma aula só sobre os conectivos, porque aí muitos alunos utilizam muito o porquê nos textos, né? O porquê, o pois e o mas, né? Mas vocês têm que conhecer mais conectivos, quais são os seus efeitos no texto, para você estar ampliando, né, e melhorando os seus textos. Domínio do assunto. É importante, principalmente em redação de vestibular, né, ou do Enem, que você tenha conhecimento acerca daquilo que eu falei, nada de achismo. O que é o achismo? Quando você coloca no texto que você, eu acho isso, você já não colocou aquilo com propriedade. Se você acha, você não tem certeza. E ali você tem que estar tentando convencer alguém de que seu ponto de vista está correto. Então, você exclua os achismos do seu texto, tá? Nesse momento, você também pode
Usar falas de alguma autoridade, como eu falei, né? Lembrando que você não pode pegar a fala de uma autoridade e usar como se fosse a sua. Você tem que colocar o nome, dar o crédito à pessoa que falou, tá? Dados e estatísticas também você pode estar utilizando no texto. Lembrando que tem que ser dados verídicos e aproximados, né? Por exemplo, preste atenção em texto jornalístico. Geralmente, eles trazem dados mais reais para aumentar a credibilidade, sempre utilizando as partículas segundo tal pessoa, segundo a pesquisa tal, de acordo com. Então, são mais conectivos que vocês podem estar utilizando no texto de vocês. Outro recurso que vocês podem estar utilizando é a exemplificação, tá? Exemplificar é fortalecer argumentos. Traga situações reais para o seu texto, que comprove sua tese. Se o tema falar da falta de saneamento, por exemplo, escreva sobre casos em que essa falta de direitos básicos acabou causando doenças e constrangimento para pessoas que vivem em lugares. Assim, quando for do conhecimento geral, não precisa ser exato e você pode colocar desse modo. Então, olha um exemplo para vocês aí, ó. Inúmeras famílias de áreas menos beneficiadas e sem saneamento básico já sofreram ou ainda sofrem as doenças ligadas a essa falta de higiene forçada. Então, é um outro recurso que vocês podem estar utilizando no desenvolvimento, a exemplificação. Mas lembrando, vocês estão percebendo que para vocês fazerem isso aí é necessário leitura. Então, primeiramente, lançou o tema, leia. Por que os alunos agora do Enem estão desesperados? Porque eles não sabem o tema. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que ler sobre tudo, né? Porque seria bom se desse o tema. Mas se desse o tema, a chance seria maior. Imagina as pessoas que corrigem os textos. Imagina se eles dessem o tema antes, com certeza só teria textos maravilhosos, né? Então, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer um concurso, quem vai fazer uma prova, igual vocês mesmos vão fazer o ano que vem na IFTO, só que na IFTO não tem redação, né? Antes tinha, mas não tem mais. Mas tem aluno que vai fazer em outras escolas lá de Palmas, vai ter redação. E aí, no São Geraldo mesmo, se eu não me engano, é só uma redação que eles fazem. Então, eles vão ver o conhecimento de mundo de vocês. Então, a leitura ela é primordial. Quando eu falo leitura, é a leitura de mundo, é você assistir jornal, é você saber o que está acontecendo no mundo. Não simplesmente o que está acontecendo a pandemia, mas por que está acontecendo, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Já houve outras no mundo, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que o aluno ele tem que ter curiosidade. Tem que partir da curiosidade. O aluno que fala para mim que não gosta de ler, que não gosta de jornal, eu já percebo que esse aluno, com certeza, ele tem dificuldade de produzir um bom texto. Porque, principalmente o artigo de opinião, que é um texto de opinião, ele precisa disso. Ele precisa da sua visão de mundo sobre todos os assuntos. Tá ok? Mesmo que você não goste. Ah, eu odeio política. É aí que eu vou estudar sobre política. Porque se você odeia política, quer dizer que você sabe pouco sobre política. Então vai lá, estuda sobre. Eu também não gosto de política. Mas nem por isso eu vou deixar de me inteirar sobre a política. Porque eu sei que a política rege nossa vida. Ok? Então, um outro exemplo aí, você pode estar utilizando esses exemplos no texto de vocês. Trajetória histórica. Alguns temas permitem que você se utilize de conhecimentos históricos para fazer um paralelo com as do presente. Pode começar um parágrafo citando o passado. Antigamente, a colheita era feita manualmente e depois, ou em outro, ou no mesmo, usando o presente como exemplo. No entanto, hoje a tecnologia permite. Então, são formas de você estar ampliando seu vocabulário, né, e evitando as repetições de texto. Então, você pode estar utilizando, né, o seu conhecimento histórico sobre o assunto, tá? Prós e contras. Por mais que sua argumentação seja elaborada, ela não vai ser livre de falhas. Por isso, é bom sempre dosar no texto os aspectos positivos e negativos que determinada ação traz.
Tenha sempre em mente que por mais que você esteja mostrando que existe dois lados, sua opinião sobre o assunto é claro. É justamente aqui que você tem que convencer o leitor do seu ponto de vista e que os benefícios são superiores aos inferiores, dependendo do seu posicionamento. Então, você pode mostrar dois lados? Pode, mas o que tem que ficar claro é o seu ponto de vista no texto, porque esse texto é um artigo de opinião, ele pode ser em primeira pessoa e pode ser em terceira pessoa, né? Eu tô exigindo até primeira pessoa no texto, né? Pra gente saber a diferença. Quando chegar lá na dissertação, não tem escolha, tem que ser a terceira pessoa, tá? Então, tem que ficar bem claro qual é o seu ponto de vista sobre o tema. Geralmente, temas de artigo de opinião e tema de dissertação são polêmicos. Então, você tem que ter sua opinião sobre aquilo ali. Tá? Apesar que você pode mostrar dois lados, pode, né? Que às vezes você cita o exemplo de alguém que é contra, né? Outro alguém que é pró e assim vai. E aí, gente, nós vamos aí para uma atividadezinha, né? Todo final de aula eu coloco uma atividade. Essas atividades nós vamos estar agendando o dia de apresentar, mas eu sugiro que vocês já façam logo, para no dia de apresentar na aula já tá tudo ok, tá? Não acumulem atividade. Leia os fragmentos que tá na frente aí, vocês vão classificar cada fragmento com o tipo de argumentação que for utilizado. Se você leu o fragmento, você acha que ele é numerativo, aí você vai escrever lá que ele é numerativo. Mas você pode ser no caderno, tá? Não precisa copiar eles todos no caderno, não. Eu quero que vocês só me digam se o primeiro é qual, o segundo é qual. Então, ele pode ser enumerativo, comparativo, causas e efeitos, exemplificativo, evolução histórica e contraposição, que são os que eu trabalhei com vocês, certo? Aí, esse é o primeiro, vocês vão ler e vão colocar no caderno aí o primeiro. Não precisa escrever ele todo, tá bom? Eu quero só que vocês me digam qual desses aqui ele é, tá bom? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, certo? O gosto pela escrita cresce à medida que se escreve. Então, gente, a partir do momento que você vai pegando gosto, que você vai lendo, que você vai se inteirando do assunto, que você vai aprendendo a fazer esse esquema, com certeza você vai começar a gostar de escrever. E eu sugiro a vocês que querem fazer direito, querem fazer medicina, arquitetura, engenharia, advocacia, já falei de direito, ou qualquer curso que seja, eu sugiro que vocês aprendam a gostar de escrever, porque não tem como você entrar numa universidade para seguir o seu sonho sem uma boa redação, tá bom? Um abraço e até a próxima.